como é que está o time para esse jogo aqui em casa contra o Vitória, um time que também está mais ou menos na mesma situação do Atlético? O que está faltando e o que vai ter de diferente nesse time agora que faz acreditar, o torcedor acreditar e o time acreditar que uma vitória pode sair? Olha, as próprias apresentações nossas, eu acho que a gente, nesses jogos, mesmo perdendo, todos os jogos a gente competiu de igual para igual. No último jogo a gente teve um volume muito interessante contra o Santos. Obviamente, depois que nós perdemos um atleta, fica difícil, né? Mas a equipe se comportou bem, né? Internamente a gente tem mobilizado todos para estar mostrando a importância dessa partida, né? É uma partida que pode mudar o nosso campeonato. A gente sabe que 3 pontos vai nos colocar numa posição melhor do que a que nós estamos, até porque a gente vai enfrentar um adversário que está próximo da gente já passa eles, né? Então é importante essa vitória para a gente continuar trabalhando firme, acreditando, né? A gente não vai desistir jamais. A gente sabe que a competição ela é dificílima, né? As vitórias são difíceis de acontecer, mas a gente tem que buscar e através dessa vitória com certeza levantar a autoestima de todos para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. A pressão da torcida, a torcida no Olímpico contra o Santos ficou gritando lá para você, agora veio aqui, pediu a saída do Diego Rosa. Quando você assumiu o Atlético, na posição que o Atlético estava, você já esperava essa pressão da torcida atleticana? Como é que você encara esse movimento? Olha, faz parte. Eu acho que o torcedor, ele tem o direito dele de cobrar, né? A gente espera que ele possa nos encorajar, né? Esse é o papel do torcedor, né? Nos estimular, nos encorajar. A gente sabe que a gente tem uma equipe de batalhadores, de guerreiros, de atletas que estão querendo buscar o espaço deles dentro do cenário do futebol brasileiro, né? E é uma oportunidade única que eles têm, né? Eu estou sempre estimulando eles, mostrando a importância da competição que eles estão disputando, e é assim que eles têm que encarar para ter grandes performances, fazer grandes jogos, consequentemente conseguir as vitórias, que vão dar essa tranquilidade para nós trabalharmos e também, lógico, para o nosso torcedor que quer ver a vitória. O torcedor, ele é passional, né? E ele às vezes não sabe de algumas informações que acontecem internamente, né? E por conta dessas questões que o torcedor não tem acesso a essas informações, o torcedor fica mais irritado. Mas a gente espera que o nosso torcedor faça o papel dele, que é torcer e encorajar a equipe. O Dorival, a intenção de fechar os portões é para trabalhar outras opções ou é para ter mais liberdade mesmo de posicionar os jogadores, de conversar com os jogadores? Privacidade, né? Eu acho que, lógico, a gente sabe a importância do trabalho de vocês, da imprensa, a importância do calor do nosso torcedor, mas há momentos que a gente precisa estar só nós, né? Até para você poder falar algumas coisas mais explicitamente, simplesmente por isso, e a gente sabe da importância da cobertura da mídia, porém, em alguns momentos a gente faz isso justamente para a privacidade, para poder ter alguma variação, né? E poder ter surpresas, né? Mas até agora você tem mantido o mesmo esquema, basicamente o mesmo time, só muda quando precisa mesmo. Vai ser muita surpresa se aparecer um time diferente lá contra o Vitória? Não, com certeza. Eu gosto de manter uma equipe, eu gosto da repetição, né? Eu acho que é isso que traz conjunto para a equipe trabalhar junto, mudar, lógico, nas necessidades, nas carências. Nesse jogo a gente não tem o Jorginho que foi expulso, a gente tem que fazer uma alteração. E as mudanças pontuais, né? As mudanças pontuais, até porque eu acredito que a gente deu uma resposta, né? Os próprios atletas deram uma resposta. Nós tivemos uma sequência de jogos difíceis e a equipe se comportou bem, apesar de não ter conseguido os objetivos, que era a vitória ou o empate, né? Mas isso dá um parâmetro importante para nós. Nós temos que continuar nessa linha, né? E eu tenho certeza que aqui dentro está todo mundo muito motivado para fazer um grande jogo, para vencer, né? E para trazer de volta essa esperança, essa autoestima que com certeza faz a gente andar para frente. Se eu divulgar hoje para o torcedor que o Eduardo está mantido na direita, o Bauerman joga na zaga e o Silva entra no meu campo, eu vou errar? Pois é. Eu acredito que você tem margem de acerto e de erro,
Mas a gente gosta de manter um segredinho, acho que é importante, né? Vocês ficam curiosos, o torcedor fica curioso, o Vitória fica curioso, mas o mais importante é a gente estar focado, né? Independente dos atletas que vão iniciar a partida, a gente tem que ter uma estratégia clara durante a partida, né? Lógico que algumas partidas não dá para você executar aquilo que você planeja previamente, mas a gente tem um plano B sempre na manga para poder fazer as alterações. Circunstâncias momentâneas às vezes te impedem de fazer isso, como aconteceu no jogo passado, né, onde a gente tinha um planejamento para fazer algumas alterações no segundo tempo, para mudar um pouco a cara da equipe, mas não pôde fazer em função do desgaste, em função das trocas que a gente teve que fazer e em função da expulsão. Tem uma situação que é interessante que você falou agora há pouco, que o torcedor, ele às vezes ele é passional demais e ele não sabe o que internamente acontece aqui. Certamente, se o Walter tivesse no peso ideal, não teria dúvida nenhuma na sua cabeça que ele jogaria como titular. Naquele jogo contra o Santos, sobre essa questão circunstancial, não pôde colocá-lo em campo. Você está sentindo uma pressão para escalar o jogador, mesmo não estando na forma física que você queria, que é o departamento físico também? Não, de jeito nenhum. Assim, eu tenho bem claro aquilo que eu faço, eu tenho as minhas convicções e eu prefiro errar com as minhas convicções, né? Esse é o papel do treinador, ele tem que ter a personalidade dele, eu tenho a minha, né? Lógico que o Walter é um jogador importantíssimo para nós, eu tenho estado muito contente com ele no dia a dia, porque ele entendeu, ele já baixou bastante o peso, ele está praticamente atingindo a meta dele, mas a gente teve que acelerar esse processo por conta da extração do dente do Viçosa semana passada, que ficou a semana toda ausente do treino, agora da lesão, então a gente teve que acelerar esse processo, mas ele está focado, né? Eu tenho certeza que o Walter, como ele é um jogador decisivo, a gente pode utilizá-lo de início ou pode utilizá-lo no momento mais importante do jogo, que é o segundo tempo, que é o momento que o jogo é decidido, né? Ele tem qualidade para isso, né? Ele bem em forma, ele ajuda qualquer equipe, e o desafio para ele é estimular ele a entender isso e continuar nessa linha, porque ele tem um futuro brilhante se ele entender isso. Porém, ele precisa compreender isso, porque o mercado é muito exigente, né? Então, eu acho que eu estou feliz com o entendimento dele do momento que ele está vivendo, né? Isso com certeza vai agregar muito para nós e para ele mesmo. No campo das dúvidas, você não tem o Jorginho, você diria que você já tem um substituto do Jorginho, pode divulgar, ou você também mantém um mistério para o jogo? Não, a gente não vai fugir muito da linha, do óbvio, daquilo que a gente vem fazendo, né? A gente, no jogo passado, a gente teve que fazer uma mudança por conta do problema do Silva, né? Que não pôde iniciar a partida, né? Mas a gente está nessa linha aí, não vai mudar muito. Como eu disse, a gente tem a estratégia para o momento adequado durante a partida. Dorival, ontem eu estava olhando, fazendo um levantamento, o Vitória parece que tem um orçamento de 80 e tantos milhões, bem acima do Atlético, e está com problema, né? E vem pressionado. Dá para tirar proveito como dessa pressão que o Vitória também tem pelo resultado? Olha, os jogos do Campeonato Brasileiro são dificílimos. Você joga com concorrentes direto pela briga ali do Z4, ou você joga com equipes que estão buscando algo na parte de cima da tabela. Então, não tem jogo fácil. O Vitória, independente da parte financeira, estrutural, a gente sabe que tem uma grande equipe, que tem bons jogadores com lastro de Série A, né? E a gente tem que estar atento, a gente tem que minimizar os nossos erros, tem que fazer uma grande partida para conseguir a vitória. Como em todos os jogos que a gente venceu foram jogos que a gente conseguiu impor o nosso jogo, conseguiu ser eficiente, fazer os gols, né? E mantê-los, e manter a partida equilibrada. Então, a gente espera que a gente consiga fazer um grande jogo e conseguir uma vitória para trazer essa tranquilidade que a gente precisa. Doriva, só um minutinho. Deu branco. Deu branco. Deixa eu então. Doriva.
Boa pergunta. É um jogo de 6 pontos, né? A gente costuma dizer isso no futebol. A gente sabe, se a gente somar os 3 pontos, o Vitória vai deixar de somá-los e com certeza isso para nós, nesse momento que a gente está vivendo, seria muito importante. Como eu disse anteriormente, para trazer confiança, autoestima e a gente prosseguir. A gente sabe que para a gente sair dessa situação, a gente precisa somar algumas vitórias, né? Para a gente sair dessa situação desagradável que a gente está vivendo, né? Então, a gente tem que pensar jogo a jogo e esse é o jogo fundamental nosso agora. Ontem o Felipe mostrou que tá bem por dentro, assim, ele já sabia que o Chiesa não ia jogar pelo Vitória. Os jogadores parecem que estão assim, sabendo bastante sobre o adversário. O que você pode falar assim, de algumas peças para que vocês estão mais preocupados sobre o Vitória? A gente sabe que tem jogadores ali, principalmente no ataque, que se a bola sobrar, realmente não perdoam. Pois é uma grande equipe, a gente sabe, né? Com um grande treinador, a gente sabe que é um adversário difícil de ser batido, né? Tem peças pontuais ali que a gente tem que estar muito atento. O André Lima é um jogador, é um goleador nato, né? A gente tem que estar muito ligado nele. O Cleiton é um jogador importantíssimo. Eles têm jogadores interessantes. Obviamente que o Chiesa faz falta, é um jogador importante que eles têm e se lesionou na clavícula, né? Mas independente dos atletas que vão a campo, independente da qualidade individual que o Vitória tenha, nós temos que impor o nosso jogo, temos que fazer um jogo com inteligência, né, com muita competitividade, e impor o nosso jogo para conseguir esse resultado, que é fundamental para nós. Dorival, essa semana chegaram 3 reforços já para te ajudar aí, sem dúvida nenhuma, né? O Jefferson, o Niltinho e o Paulinho. Se eu não me engano, eu vi o Gilvan ali também, zagueiro. O Paulinho e o Gilvan, indicações suas, né? Pelo menos foi o que o Adson passou pra gente. Mas o que você espera desses jogadores? E já conta com alguns deles para esse jogo também? Sim, a gente está esperando, todavia, eles estarem no boletim, né? No bid, para de fato poder contar com eles. Mas sem dúvida nenhuma era necessário chegar alguns atletas, né? A gente conversou internamente sobre os nomes e entramos num consenso para que esses atletas viessem, né? O Paulinho eu conheço, trabalhei diretamente com ele no Campeonato Paulista, vai agregar, com certeza, tem muita qualidade, né? O Gilvan de longe, né? Os outros jogadores também de longe, de trabalhar contra, de ver a intensidade, de ver o perfil dos atletas, né? São jogadores que precisavam para dar uma encorpada no nosso elenco, né? Você precisa ter opção, né? No Campeonato Brasileiro você precisa ter opção, até mesmo para você ter as suas estratégias, né? Para você poder trocar os atletas que oscilam, os problemas de lesões, de cartão, isso é frequente pelo desgaste e pela exigência da competição. Então você tem que ter um elenco mais numeroso, né? E com certeza esses atletas vão incorporar o nosso elenco. Quando você teve... Não entendi? O time está pressionado com vários jogos sem derrota? Essa pressão existe, né? Sempre. Né? A equipe que está na posição que a gente está, ela automaticamente ela é pressionada, né? Mas como eu disse, eu acho que o nosso torcedor ele tem que nos ajudar, nos encorajar, esse é o papel dele, né? Para que a gente saia dessa situação, né? Porque todo mundo quer manter o Atlético na primeira divisão, quer fazer um campeonato equilibrado, né? E com certeza nós profissionais que estamos aqui dentro estamos dando o nosso melhor.